Olá, o Saber Direito Profissão já está no ar, o programa que te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana aprendemos mais sobre o direito administrativo. E quem ensinou pra gente foi o professor Salomão Barbosa, que hoje eu recebo aqui para um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Bem-vindo! muito obrigado. Bom, professor, esse programa então a gente fala um pouco de carreira, de mercado de trabalho e a gente já conversava aqui nos bastidores que você entrou super jovem na faculdade e essa é uma decisão difícil, né? Para quem está terminando o segundo grau, tem que decidir o que vai fazer para o resto da vida. Como é que você tomou essa decisão? Sim, Mari, foi difícil, até porque eu acho que eu entrei muito cedo na Universidade de Brasília, com 16 anos de idade. Então, houve assim um certo impacto, né, saindo do ensino médio, com essa pouca idade, chegar à universidade. E no início foi difícil, mas depois as coisas se tranquilizaram. Teve influência de alguém, professor? O porquê do direito, né? Olha, porquê do direito? Interessante, a minha família é composta de médicos, eu tenho um pai médico, irmã médica, mas eu tinha a intenção de seguir a carreira diplomática, o Instituto Rio Branco. Por isso que eu optei pelo direito e relações internacionais. E aí estudei línguas estrangeiras, né? E optei pelo curso de Direito na Universidade de Brasília. Professor, você fez mestrado também nessa área? Sim, mestrado em Direito das Relações Internacionais. Foi meu grande sonho, porque eu pude conciliar o direito com as relações internacionais. Né? É difícil, são duas áreas de atuação que eu não achava um mestrado que pudesse conciliar. E até que eu me submeti à prova do mestrado e me realizei também, academicamente falando, com esse mestrado em Direito das Relações Internacionais. Professora, durante o curso do Direito, né, são vários semestres, o aluno tem que se decidir aí entre a área, porque também são várias opções dentro do Direito. Sim, né? São várias. Me conta o que a sua dificuldade, qual foi, tão jovem, tendo que já decidir isso também durante a faculdade? Sim, nós tivemos que decidir. Eu já de antemão optei pelo Direito Público, né? Me fascinava o Direito Constitucional e o Direito Administrativo, meu primeiro contato com o Direito Administrativo. Eu sempre digo para os meus alunos, gostem de tudo. Depois é que a gente terá melhores condições de optar, mas partam do princípio de que todas as disciplinas, todos os ramos do direito são excelentes. Né? Depois, lá, com a vida profissional, nós teremos melhores condições de escolher. Né? Mas gostem de tudo, comecem gostando de tudo. Professor, você pôde também experimentar durante os estágios, né, que os jovens sempre fazem durante a faculdade, outras áreas para testar na prática, né, o que ia gostar, o que não ia gostar? Sim, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Não se eternizem nos estágios. Veja, na vida profissional, pelo menos do direito, você pode seguir 3 grandes carreiras profissionais. A magistratura, o Ministério Público e a advocacia, seja ela pública ou privada. E é sempre comum, às vezes, os alunos, eu estou adorando o meu estágio. Aí eu sempre digo, ótimo, que bom, mas não passe mais de 1 ano no estágio. Na mesma área, no caso. Na mesma área. Então, durante o curso de Direito, não deixe de ter um estágio, no Poder Judiciário, ou seja, em qualquer órgão judicial, da primeira à última instância, não importa. Um estágio no Ministério Público e um estágio em um escritório de advocacia ou numa defensoria, ou seja, advocacia pública ou privada. Porque aí sim, com o tempo, depois, olha, gostei disso, não gostei disso, confirmei ou então não confirmei. Qual o problema de mudar? Não, mudem. Se tiver que mudar para aquilo que vocês gostam, façam isso. É a hora de experimentar, É a hora de experimentar, é a hora de experimentar. Eu acho que o estágio é importantíssimo para isso. Não vou fazer o estágio porque não... Mas você já fez, depois diga que não gostou, mas pelo menos experimente. Aliás, a vida é assim, né, Maria? Professor, e o que te fez, então, optar pela carreira pública? O direito constitucional, o direito administrativo, a possibilidade de estar mais próximo daquilo que realmente eu tinha preferências na faculdade. Como eu disse, as preferências todos devemos ter, todos temos que ter, mas nós devemos experimentar todos os ramos, devemos estudar da mesma forma, nunca devemos valorizar uma disciplina e deixar a outra, não. Tem que estudar na mesma quantidade de horas, se dedicar de forma integral a todos. Ou seja, tomem decisões salomônicas, estudem da mesma forma, com o mesmo... E a proximidade com o Supremo Tribunal Federal, a proximidade
com que eu lidava e a proximidade com o foco lá da minha opção, que foi a habilitação em Direito Constitucional. Professor, mas até chegar aí, foram anos de estudo, porque a gente sabe que concurso não é fácil, a concorrência, né, é bem assídua mesmo. E como é que foi essa experiência para você? Quantos anos estudando? Quantos concursos até chegar no seu objetivo? Eu sempre digo que se a gente quiser, a gente, né, passa estudando a vida inteira, né? A aquisição de conhecimento é infinita. Eu digo o seguinte, façam uma boa faculdade. Estudem de forma integral, ou seja, nunca pense, mais tarde talvez mais tarde eu faça um cursinho, um preparatório, não. Não, dediquem-se desde o início como se fosse fazer uma prova amanhã. Tá? Até porque o estudante profissional que está sendo sempre avaliado. E nada melhor do que uma boa prova. Eu sempre digo até para os meus alunos, olha, vocês talvez não tenham não precisam ser aprovados de imediato, mas vocês têm a necessidade de serem aferidos como vocês estão. Então, por exemplo, eu submeti um concurso e não fui aprovado porque não obtive a pontuação mínima em direito administrativo. Então, pronto, então vamos estudar mais direito administrativo. Né? E outra coisa também, concurso não é apenas o conhecimento em si, é você estar bem consigo próprio no dia da prova. É você dormir cedo no dia da prova, no dia anterior à prova. É você estar bem. Né? Isso é muito importante, digamos, uma preparação psicológica. Né? Porque vem aquela história do deu branco, né? E aí você, por esse branco, digamos, o componente emocional, você pula uma questão na hora de passar para o cartão. Ou seja, uma questão e aí pronto. Aí você com certeza vai ser reprovado, até porque você colocou o gabarito da prova, você pulou uma questão. Ou seja, aí você tem alunos excelentes que acabam. Então, a questão, não deixem também, eu sempre coloco, de praticar uma atividade física. Isso é muito importante, muito importante. Às vezes eu vejo alunos, eu não vou me divertir, não vou numa academia porque eu estaria, o outro pode estar estudando nesse tempo. Eu falei, não, você também está estudando quando você está, digamos, se preparando fisicamente para um concurso. Então, vá à academia, não deixe de se divertir. Claro que, como na vida, né, Mari, tem hora para tudo. Sim. Né? Mas isso é muito importante. Chegue bem a um dia de uma prova. Porque você tem conteúdo, você tem potencial, mas às vezes você não consegue se expressar, até por um fator emocional, que isso é nosso. Quem nunca passou por uma situação? É aquela história. O novo, por si só, assusta. Então, pronto, nada melhor do que uma prova, porque depois que você se acostuma com o chamado ambiente de prova, aí as coisas melhoram, com certeza. E esse treino, né, professor, por mais que não esteja 100% preparado, vale ir para treinar. Vale ir para treinar, vale ir outra coisa também. Um dos fatores de aferição do conhecimento em si é sobre o fator tempo, o Tzinho lá da equação. Então, você deve demonstrar o conhecimento sobre o fator tempo, sobre determinado tempo. Então, esse teste, esse dia a dia de você estar aferido sobre o fator tempo, né? Em quanto tempo você responde quais as questões mais fáceis que você deve responder, quais as que você deve perder tempo, quais as que você, ao contrário, você deve responder de forma mais rápida. Tudo isso só se afere com a experiência. E a experiência é fundamental. Professor, e a sala de aula? A gente está falando aqui de cursinho, eu sei que você está também no dia a dia com jovens alunos que estão se formando e estão se preparando para concursos também. Sim, é verdade. Como é que é essa experiência de sala de aula? Sempre gostou? A sala de aula, olha, é uma experiência... Eu acho que desde a infância, que eu já tive uma experiência de magistério, eu gostava digamos assim, de brincar, de ser professor. Eu tenho uma experiência, uma história assim, que eu digo, não deixo de contar. Conta pra gente. Aos 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, eu morava num prédio em Recife, né? E aí a brincadeira lá, naquela época, vamos brincar de fazer uma escola, né? Vamos brincar de escola. Não tinha sala de aula, obviamente, então os alunos se sentavam nos degraus das escadas, né? Cada um como se fosse o degrau se apoiava ali, né? E o quadro negro era um papelão, né? Muito bem, Mário, o tempo foi passando e os pais dos alunos depois nos vieram
né, deram um feedback, disseram que, lá as crianças tinham melhorado e muito o rendimento acadêmico. É claro, a gente ajudava a fazer a tarefa. Vocês eram mais velhos do que os alunos, no caso. Pois é, pouquíssimo tempo, pouco tempo, né? Mas assim, foi assim uma experiência, né? Esse feedback não tem coisa melhor, né, do que... Eu sempre digo também, o melhor feedback que um professor possa receber, eu sempre digo, é o sucesso profissional dos seus alunos. Tenham um sucesso que eu acho que a gente se sente assim, teve uma participaçãozinha Tarefa pequenininha cumprida, ali. né? Tarefa cumprida. Eu fico tão orgulhoso quando eu vejo meus alunos numa lista de aprovados num concurso, para juiz, para promotor. A gente se sente ali um copartícipe disso. Isso foi, assim, muito, muito, muito legal. E aí, que oportunidade, Mari, você está me dando agora. Tá? Eu sempre digo assim, filho, olha, o magistério é uma coisa assim impressionante, por quê? E, aliás, a homenagem que eu faço a todos os professores deste país, aquela tia ou aquele tio que tiveram, Maria, a paciência de pegar na nossa mão e de nos ensinar a ler e a escrever. É verdade. Se não fosse eles, talvez nenhum de nós estivesse aqui, nem eu seria entrevistado, nem você entrevistadora, nem os colegas aqui de estúdios, operadores de câmara, a quem eu também faço a homenagem. Vejam bem, como isso... Portanto, se não fossem os nossos professores, eu não estou dizendo que os nossos pais, aqueles que até nos ajudaram financeiramente. Sim, claro. com isso, mas aqueles que tiveram aquela paciência professoral, aquela tia ou aquele tio desse país, de pegar na nossa mão, de soletrar, de nos ensinar a ler. Você tá acompanhando aqui o roteiro, eu também estou acompanhando aqui. Já pensou? Aquela tia, aquele nosso tio aqui, Verdade. eles são os grandes heróis e heroínas da nossa vida. Fica a nossa homenagem A aí. nossa homenagem a todos eles, principalmente nesse mês do professor, mês de outubro, que a gente, né, com certeza homenageia todos os professores desse país. Certo. Vamos fazer uma pausa, professor, Claro. rapidinho, então? A gente faz um rápido intervalo, Saber Direito e Profissão, volta já já. Estamos de volta e neste segundo bloco a gente fala sobre o mercado de trabalho e os desafios da profissão. Aqui comigo o professor Salomão, que vai me ajudar aí a contar para os alunos como é que anda esse mercado, professor. A sua aula foi sobre direito administrativo, então vamos falar um pouquinho como é que está esse mercado hoje em dia. O direito administrativo, como ramo do direito público, primeiro eu digo que ele sempre haverá uma demanda para o contato com o advogado do direito administrativo diante do grande número de servidores públicos que este país tem. Uhum. Né? E da grande atividade das funções estatais. Né? O Estado, na verdade, cuida de tudo, né? Se a gente for pensar, saneamento, Verdade, todos os serviços. saúde, né? Segurança, etc, etc, etc. E outros temas, né, relevantes, como a reforma da Previdência. Né? E hoje, o que nós temos verificado, a judicialização das políticas públicas, ou seja, praticamente para tudo, em última análise, se decide perante o Poder Judiciário. E aí que o E aí o direito direito entra. administrativo. Um outro dado importante também é o seguinte, vários crimes. Eu sempre digo, olha, o crime é previsto na lei de licitações, os crimes da licitação. Não basta você ser um grande especialista em direito penal. Se você vai defender um cliente cuja imputação tenha sido o cometimento de um crime da administração pública, por exemplo, né, deixou de licitar quando não poderia ter deixado, você tem que conhecer licitação, você tem que saber o que é licitação, você tem que saber o que é dispensa, você tem que saber o que é inexigibilidade. Ou seja, e são temas não do direito penal, e sim do direito administrativo. É o que eu sempre falo em sala de aula, chamada interdisciplinariedade. Né? O bom profissional é aquele que conhece aí, né, os meandros entre os ramos do direito, onde eles se comunicam. Eu até brinco, não tem a teoria dos vasos comunicantes, não tem a teoria das disciplinas comunicantes. É verdade. Né? Em alguma área elas vão se esbarrar ali, se complementar. É muito comum, né? Esse negócio de dizer, não, eu só gosto disso, eu só gosto daquilo, não existe isso.
você tem que ter realmente essa ideia da interdisciplinaridade. Aliás, como dizer, o termo universidade vem de universo, de conhecimento amplo, universal, né? Isso é muito importante. Professor, e na última aula aqui do Saber Direito, você citou as curiosidades do direito administrativo. Fiquei curiosa e quero saber mais sobre E isso. eu também, eu fiquei na expectativa, né? Todas as aulas são importantes, mas eu deixei exatamente o tema das curiosidades para a última aula, até porque eu sempre quis ter a oportunidade de debater isso, de expor, né? É uma situação, né? O Brasil, né, parece-me, essa é a minha conclusão, adota um sistema absolutamente retrógrado, obsoleto, da eventual substituição do presidente da República, né? Como assim, Mari? É o seguinte, hoje, com o aparato tecnológico, com a internet, hoje você consegue assinar eletronicamente, uma certificação eletrônica, em um avião, a 10 mil pés. Então, você consegue manter aí as comunicações com o presidente da República, ou seja, o processo de tomada de decisão, ele pode ocorrer aonde o presidente da República estiver. Tá? Veja, não é que a questão do vice-presidente poderia ficar menosprezada. Não, jamais. É que, em uma situação, exemplo, eu vou me referir apenas à questão de uma viagem ao exterior. Aquela cerimônia que se realiza na base aérea em Brasília, quando, né, comparece o presidente, o vice-presidente, o presidente da República aperta a mão do vice-presidente, se diz que naquele momento haveria a transmissão do cargo. Ora bola, se ele vai ao exterior representando o Brasil, inclusive que ele vai assinar um tratado, né, mas se houve, então ele não é mais presidente, então, né? Então, isso tinha razão de ser no século XIX, no século XVIII, quando, às vezes, até o imperador, mesmo o presidente, se deslocava de navio com uma dificuldade enorme. Hoje não teria muito sentido isso, né? Até porque não há falar em transmissão do cargo. O cargo não houve a transmissão do cargo, né? Ele continua, se o presidente da República está em pleno exercício dos seus direitos políticos, em pleno exercício da presidência da República, então não haveria transmissão do cargo. Quer dizer, por mais que você tenha um mero ato protocolar ali na base aérea, mas não se transmitiu o cargo. E interessante que você não vê isso, você não tem nada escrito, um ato normativo que diga que teria ou não havido a substituição. E aquela história do homem da mala, né, que leva a mala com os segredos dos militares, onde os presidentes, né, da República de outros países viajam. Ou seja, aonde eles estiverem, eles continuam exercendo a presidência da República. É claro que são situações, por exemplo, o vice-presidente dos Estados Unidos, durante o ataque das torres, até hoje ninguém sabe onde ele estava. O presidente, eles souberam, estava lá na Flórida, o vice não, por uma questão de segurança. Né? Uma questão de segurança. Tá. Mas é um tema bastante interessante, eu acho. Vamos divulgar, vamos... Legal. Professor, vamos falar um pouquinho mais então de carreira e sobre comportamento no mercado de trabalho, porque chegou uma pergunta da Ana Paula, daqui de Brasília, sobre esse assunto. Pode rodar. Professor, me responde essa pergunta. Por que a descrição de um profissional de direito é tão importante ao longo da sua carreira? Você já usou essa característica? Ser uma pessoa discreta faz a diferença? E muito, Mari. A discrição é a alma do negócio. Nós somos discretos. A vida profissional exige a discrição. Até porque, em várias situações, principalmente o advogado, na área criminal, ele vai ter informações que são informações privilegiadas. O que acontece no escritório de advocacia, ou no ambiente, numa sala, ou seja, na advocacia pública, morre ali. Eu não estou dizendo aquela informação que era necessária para a defesa, não é essa, aquela informação técnica. Mas a descrição, nós não vamos comentar num bar o que um advogado ouviu de um cliente, de uma situação privada. Até porque o advogado também, como professor, ele também é um grande conselheiro, ele, enfim, é um psicólogo. Muitas das vezes o cliente ele tem necessidade de desabafar. É uma situação que às vezes o emocional vem muito forte e só de ele ter uma pessoa que o ouça, ele já se sente mais aliviado. Isso, e o advogado consegue captar, como um profissional da psicologia, como professor, consegue captar realmente aquilo que é importante para a defesa e aquela informação que veio a título
de um desabafo sob o ponto de vista, inclusive, emocional. Principalmente na área de família, Na área de família, penal isso é muito também, importante, né? até porque você ouve situações em que você vê que é uma posição pessoal, às vezes levada pela emoção, né? E isso até a própria OAB recomenda, né? Infelizmente, uma situação que se possa acontecer, quer dizer, nós termos que fazer um inventário dos nossos próprios pais, ou uma própria separação judicial, ou divórcio. Não, a gente sempre, com certeza, vai ter um amigo, uma pessoa próxima. Olha, dá para fazer isso. E outra coisa, eu sempre digo, não insistam em fazer, porque nós não temos a isenção emocional suficiente para bem fazermos, porque isso vai deprimir a defesa técnica, ela vai ficar realmente afetada. É Porque o difícil emocional separar, vem, né? e vem porque é normal, e vem porque nós somos humanos, é isso mesmo, nós somos assim. É verdade. Né? Professor, também sobre carreira, temos outra pergunta, essa vem lá do Paraná e é do Altair. Vamos ver. Professor, na sua opinião, por que alguns advogados alcançam sucesso e outros não? Além disso, na sua opinião, o que nós, estudantes de direito, já devemos iniciar e praticar para obter sucesso na carreira? Duas perguntas que valem ouro. Valem ouro, meu caro Altair, de Cambará, do Paraná. Veja, essa pergunta, né, ela parece ser difícil de responder, mas eu digo que ela é muito simples. Siga, vá atrás daquilo que você gosta, daquilo que você entende que você está ali, que você faz aquilo que você gosta. Em toda a vida profissional, faça aquilo que a gente gosta. E não aquilo que possa ser mais fácil. Às vezes eu tenho alunos de monografia, eu vou falar sobre um assunto porque todo mundo já falou, é tudo muito mais fácil. Não. Eu pergunto, você gosta desse assunto? E é um assunto que você... Não, mas não gosto muito, mas eu vou falar porque é mais... Não. A obtenção do sucesso começa por aí. É você fazer aquilo que gosta. É claro que quando você opta por um curso de nível superior, você já tem uma opção, pelo menos, da carreira. Mas é como eu disse, você tem 3 grandes frentes profissionais no direito. A magistratura, o Ministério Público e a advocacia, seja essa pública ou privada. Por isso eu repito a questão do estágio. A importância dos estágios, porque pelo menos passem nos estágios nessas 3 áreas durante a sua vida profissional. Durante a sua vida acadêmica, melhor dizendo. Aí você vai ter aí uma chance de conhecer melhor. Né? O sucesso depende daquela história, depende de você. É fazer aquilo que gosta e perceber o que você gosta. Porque o direito a grande variedade de disciplinas E outra coisa, não tem problema de mudar. Não gosto mais, estou gostando mais disso, não tem problema. Mude, se tiver que mudar para sempre fazer o que você gosta, vá em frente, meu caro. E o outro questionamento dele, professor, era em relação ao que ele já deve iniciar a praticar ainda na faculdade. Isso. Eu respondo, volto com a questão dos estágios, né? Volto também com a questão da escolha do trabalho final de curso da monografia, que hoje é obrigatória no país inteiro. Escreva aquilo que você já pretende desenvolver na sua vida profissional. Inclusive hoje, até em critério de escolha nos escritórios de advocacia, eles perguntado no seu currículo o que você escreveu. Por exemplo, um escritório com especialidade em direito ambiental. Se seu trabalho de final de curso, a sua monografia só foi sobre direito ambiental, com certeza você terá uma melhor chance de ser admitido. Já pontua ali a mais, né? Já pontua. Ou seja, então, usar o trabalho de final de curso já pensando na vida profissional. Não se eternizar nos estágios e passar pelos 3 estágios. Ministério Público, a advocacia e a magistratura, em qualquer órgão jurisdicional, da primeira à última instância. E outra coisa, aquilo que eu falei, dar importância a todas as disciplinas. Não tem uma melhor do que a outra, não. Todas são ótimas, melhores. E nunca parar de estudar. E nunca parar de estudar. E ser, como eu digo, assim, ser aluno, né? Ou dependendo da menção, seja aluno de 10, seja aluno de SS, seja aluno, enfim, sempre, né? Não seja aquele aluno apenas para passar na disciplina. É verdade. Porque isso não é suficiente para... Eu sempre brinco, uso uma expressão, vai existir um funil profissional darwiniano, esse é implacável. Esse vai nos pegar de qualquer jeito. Então, se você fez um bom curso, se você
O ideal é que nós não precisemos de cursinhos preparatórios, né? Estou falando esse, às vezes a gente não dá valor, não sei, mas vai lá na frente, você vai precisar, porque esse realmente... E outra coisa, lê. Eu vou brincar, né? Fora da leitura não há salvação para a escrita. Quanto mais você lê, melhor você escreverá. É verdade. Com essa dica, então, professora, a gente finaliza o programa. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado também. E você de casa pode continuar com a gente pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br e não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo na semana que vem. Tchau!